E aí galera, beleza? Aqui é Danilo Figueiredo para mais um vídeo e a gente vai para mais um desafio matemático. O desafio agora é uma coisa interessante. Na verdade, tem 2 semanas nós já passamos um desafio e agora eu ia passar um que já estava planejado, mas a vida me trouxe um desafio diferente. O desafio que eu estou passando é o seguinte: eu comprei uma pizza e eu pedi uma pizza com borda recheada, uma pizza de 35 centímetros. E chega na minha casa, quando eu abro assim, eu falo, tá pequeno. Não é esse tamanho não. E que eu olhei a pizza, alguns colegas riram, mas abusadamente eu fui lá, peguei uma trena e eu estiquei a trena e medi a pizza. A pizza deu aproximadamente 30 centímetros, para menos. Não foi para mais não foi 32 não. Ela deu, na verdade, foi 29 centímetros, mas vamos botar aí 30 centímetros. Poxa, você compra uma pizza de 35 centímetros, você não quer receber uma pizza de 30. E de repente, uma pessoa, até uma colega fez um comentário e ela botou assim, não, poxa, mas nem é tanto assim, 5 centímetros não é nada. Opa, será que não é? E aí que a matemática entra nessa conversa. Mas existem algumas variáveis ainda a serem consideradas. Para isso, eu tenho esse pequeno desenho na nossa lousa improvisada. O que eu tenho aqui? Na verdade, eu tenho esse círculo menor, é a pizza que eu recebi. Tudo bem? Esse círculo do meio é o tamanho oficial com o qual a pizza deveria vir. O círculo maior é uma outra coisa que eu aprendi depois. Para fazer a borda recheada da pizza, você tem que botar um pedaço sobrando da massa para você poder dobrar por cima, tudo bem? Então, na verdade, eu não tive uma perda, eu tive 2 perdas, tá bom? Então é isso que a gente vai começar a analisar nesse momento. Nessa circunferência, nós temos que lembrar algumas coisas. O diâmetro é a corda mais comprida da circunferência. Então o diâmetro vai do ponto mais extremo até o outro ponto mais extremo de uma circunferência. Mas o que nós marcamos aqui não é o diâmetro, nós marcamos o raio. O que é o raio da circunferência? A medida que vai do centro até o arco dessa circunferência. Tudo bem? Isto é raio. A medida que vai do centro até o arco da circunferência. Eu tenho 3 raios diferentes porque eu tenho 3 medidas diferentes. Eu tenho a medida da massa que eu recebi, eu tenho a medida da massa que eu era para ter recebido e eu tenho a medida da massa que na verdade viria por conta da borda recheada. E é claro, eu estou botando isso porque a borda recheada não veio praticamente na pizza que eu recebi, tá bom? Não veio borda recheada. Então assim, na verdade eu tive 2 perdas muito graves nesse sentido. Então o que a gente tem que analisar, o que a gente tem que pensar? A pergunta do desafio é: qual foi a perda que eu tive na pizza em que eu recebi com relação ao que eu paguei, ou com relação ao que eu paguei nessa pizza aqui, ou com relação ao que eu tinha que realmente ter recebido. Você pode me mostrar através do tamanho, eu quero saber o quanto eu perdi dessa pizza. É isso aí. Professor, o senhor quer saber em percentual? Pode ser em percentual, não tem problema. Ah, professor, eu posso te dar essa resposta em fração? O senhor pode me dar essa resposta em fração, também não tem problema. É isso que eu quero que você pense. No momento, o valor da pizza não é o que importa. O que importa é o desafio que a gente tem, tá bom? Para a gente poder executar da melhor forma possível. Então a pergunta é: o quanto foi a perda que eu tive por receber uma pizza de 30 centímetros, tá bom? Então, para você saber, para você entender, você vai trabalhar com uma base de um raio aí, ó, nessa pizza. O raio pequeno, vamos trabalhar com 30 centímetros, então o raio dela é 15 centímetros. A outra tinha 35 centímetros, era a medida que ela era para ter vindo. Então o raio dela é 17,5 centímetros. Sendo que eu soube que para ele fazer uma borda recheada bem feita, precisaria de pelo menos aí 7 centímetros, de 6 a 7 centímetros a mais, para ele poder fazer uma borda bem feita de pizza recheada. É claro que eu não peguei isso do nada, tudo bem, eu peguei de um site, pizzadesucesso.com. É um blog maneiro, entendeu? Eu li, o conteúdo deles é maneiro, para quem pretende ter uma pizzaria, ele separa em gramas e ele dá uma informação muito interessante. Ele diz que se eu quero uma pizza de massa fina, normal, de 35 centímetros, eu vou gastar aproximadamente 175 gramas de massa. E que se eu for fazer a mesma pizza com borda recheada, que eu preciso de 350 gramas de massa. Você sabe o que significa isso?
o dobro da quantidade de massa. Repito, isso eu não tirei do nada. A princípio, tirei de um blog específico chamado Pizzaria de Sucesso ou pizzadesucesso.com. Pizzariadesucesso.com, tá bom? Você pode procurar, com certeza você vai ver. A pesquisa que eu fiz para achar esse blog foi quanto aumenta na borda da pizza para fazer uma borda recheada. E ele ensinou aí todas as medidas, todo o padrão de como tem que ser feito. Eu achei até bem interessante, depois devo fazer uma pizza. Sei lá. Talvez sim, talvez não, depois a gente vê. Mas por enquanto fica o desafio, fica o problema. O que eu quero lembrar você para que você tenha alguma ferramenta para trabalhar, eu também não vou te jogar no vento. Eu vou te lembrar que para você calcular a perda, você vai usar a área da circunferência. E a área da circunferência ela é calculada usando uma fórmula. Área é S, querido, só para você saber, tá bom? É S porque a palavra espaço em inglês é space, então por isso a gente trabalha na geometria do Brasil também com a letra S para área, tudo bem? Então olha bem, a área da circunferência é igual a π vezes o raio elevado ao quadrado. O que eu falei para você? O raio da pequena é 15, o raio da mediana é 17,5 e a gente vai trabalhar o raio da maior como 21, tá bom? Então a gente vai trabalhar o raio da maior como 21. Todas as medidas são aproximadas. Nada é uma medida exata aqui. A gente aqui só está trabalhando uma base para gerar um cálculo. Para gerar um cálculo a gente tem que ter valores, tudo bem? Então você vai trabalhar a área como π vezes o raio ao quadrado. Alguns de vocês podem pesquisar e vocês vão descobrir o que é chamado na matemática como área da coroa circular. A área da coroa circular é justamente o espaço da borda ou o espaço da pizza que não veio. É importante que você analise isso, tudo bem? É importante que você pense nisso, porque isso é parte do desafio. Então as ferramentas para que você possa trabalhar estão aí. É isso aí. Você tem as medidas dos raios, 15, 17,5 e 21 da maior. Não se esqueça. Menor é o que veio. Para minha mão, da maneira que estava, com uma bordinha ridícula. Ou seja, praticamente nada dobrado. Quase nada dobrado e nada dentro, praticamente. Essa daqui é a pizza que deveria ter vindo, mas ela deveria ter vindo com uma borda recheada de verdade, tudo bem? E essa outra aqui, ó, é como seria a massa da pizza aberta antes de enrolar a borda. Ou seja, o quanto de massa realmente deveria ter antes de ser enrolada a borda da pizza, para que você possa fazer um cálculo da perda. Só para você entender, algumas pizzarias cobram R$20 pela borda. Só por causa da borda recheada, você paga R$20 a mais no valor da pizza. Outras pizzarias cobram 18, já vi algumas que cobram 12, algumas que cobram 10. Mas na verdade, o que você consegue enxergar por aí é que, infelizmente, parece que quanto menos ela cobra, menos ela faz. Entendeu? Então, assim, eu já comprei pizzas excelentes, entendeu? Na região de Campo Grande. Não ganho nada pra isso, na verdade, entendeu? Eu sou só um gordo que comeu algumas pizzas, mas fast pizza, pizza mega sabores, pizzas que tem uma borda recheada expressiva, entendeu? E aí você começa a entender a questão da qualidade. Então é só curiosidade, tá bom? Não é pra todo mundo sair comendo pizza, não. Mas, na verdade, tá aí o nosso problema e o nosso desafio. Nesse meu caso, quanto eu perdi por conta de ter vindo uma pizza de 35 centímetros. Já adianto a vocês que de coração eu não perdi absolutamente nada, porque a pizzaria estornou meu dinheiro, tá bom? Eu pedi o meu dinheiro de volta. Mas o desafio fica ainda assim, porque muitos de nós passam por uma situação dessa sem reclamar. Você vê que está pequena, você percebe que está menor do que deveria estar, mas a gente não reclama. A gente simplesmente está com fome, come a pizza, não encara o transtorno de reclamar e a gente cai para dentro do nosso problema, tudo bem? Então eu quero primeiro passar esse recado aí, o desafio está passado e fique esperto. Fica atento, não dá mole não, tá bom? O que tem de hambúrguer artesanal dizendo que tem 200 gramas, vindo com 120. E o que tem de pizza dizendo que tem 40 centímetros, vindo com 35, 34, 37, 36. E aí a gente tem que começar a botar o olho em cima disso aí para as empresas respeitarem o cliente. Valeu, galera? O desafio está lançado e eu vou querer a resposta disso aí. Um abraço aí a todos.